Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a este canal que tem como intuito ajudá-los a passar em concurso público. Hoje eu vou fazer a leitura da lei número 8.429 de 2 de junho de 92, que é a lei de improbidade administrativa, sempre lembrando que essa leitura é exclusivamente para o concurso de oficial da promotoria do Ministério Público. Ou seja, ela pode ser aplicada em outros cargos públicos? Sim, claro, em outros cargos públicos, como por exemplo, escreventes do Tribunal do STJ, caiu bastante essas matérias. Mas enfim, a lei de improbidade administrativa, ela permeia todos os cargos públicos. Por quê? Porque justamente ela fala dos crimes cometidos pelo agente público contra a administração pública, né? Eu falei crimes, mas não é bem assim. De crimes tratam exclusivamente o Código Penal. A lei de improbidade administrativa, ela trabalha com os princípios, né? E as sanções penais que são cabíveis no caso de incorrência nesse delito de improbidade, né? Para entender primeiro, é bom você entender o que significa a palavra improbidade, né? Probo vem de honestidade, probidade vem de honestidade, e improbo ela na verdade foi acrescida ela apenas foi acrescida de um prefixo de negação, in. Então, probo é honesto, improbo, logicamente, será desonesto. Mas eu queria pedir desculpa pela demora na gravação desses vídeos, mas eu fiquei muito ruim da garganta e eu precisei dar uma parada mesmo para poder me recuperar. Já estou bem melhor, estou tossindo aos poucos. Sempre que vocês veem um corte nesse vídeo é porque eu parei para tossir mesmo. Mas enfim, vamos tentar aqui dar continuidade sem interrupções. Sempre lembrando, se você quiser ter acesso a todo o material no que diz respeito, no que concerne, aliás, no que diz respeito a direito, eu vou postar todo o material cobrado no edital até antes da prova, para vocês terem um tempo hábil para estudar. Então fiquem atentos, inscrevam-se no canal e vocês receberão as atualizações dos vídeos, tá? Se você gostar do vídeo, curta no final. Se você não gostar também, descurta no final. Isso não é muito importante. Agora é importante que vocês se inscrevam no canal para vocês receberem os novos vídeos, tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Lei 8.429 de 2 de junho de 92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, sejam elas direta, indireta ou fundacional, e também dá outras providências. Então prestem atenção que o detentor de cargo, emprego ou função na administração, e ela pode ser direta, né? União, estados, DF e municípios, indireta, no caso das autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista, e também nas fundacionais, né? Isso, para ter ideia do que são empresas fundacionais ou fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, vocês terão que se aprofundar um pouco mais no direito administrativo. Não é a intenção dessas minhas gravações, tá? Então vamos lá. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte. Capítulo 1. Das disposições de... O artigo 1º da Lei 8.429 é muito importante. O caput dele é importante. Por quê? Fala o seguinte. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios,
de território, no caso se houvesse um território no Brasil ou se há a possibilidade de haver um território no Brasil, de empresa incorporada ao patrimônio público e de entidade para cuja a criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Qual é esta lei? A Lei 8.429 de 92. Vale lembrar que você pode ouvir esses vídeos várias vezes, mas é importante também por uma questão de didática, porque algumas pessoas elas são extremamente visuais, então ela precisa ver a coisa para conseguir armazenar. Outras pessoas são essencialmente auditivas, então elas só precisam ouvir e elas vão acabar armazenando. Já outras pessoas são mecânicas também, elas precisam escrever para conseguir também solidificar essa memorização. Então é importante, pelo menos é o que eu faço. A Lei 8429 ela não é grande, é uma lei pequena, ela tem 25 artigos, você consegue ler aí em 15 minutinhos, 20 minutos tranquilo. É necessário que você faça essa leitura da letra de lei para que você memorize a lei. Então, se porventura cair a letra de lei, você vai ter, na hora que você bater os olhos ali naquele enunciado, você vai saber, porque a Bonesp tem o hábito de apenas suprimir alguns elementos do texto de lei ou aumentar alguns elementos. E se você está habituado a fazer a leitura, você vai perceber automaticamente que aquela palavrinha não deveria estar ali, ou uma palavrinha deveria estar ali. Então, pessoal, essa é a minha dica para você. Vamos lá, parágrafo único, ainda no artigo 1º. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Presta atenção, gente, menos de 50%. Então, quem concorre com mais de 50% responde por improbidade. E quem concorre com menos de 50% também concorre para improbidade. Só que há uma ressalva. Vamos lá, 50% da receita anual, limitando-se nestes casos, né, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, caso uma empresa que concorra com menos de 50%, viadinho, para de mear. Caso uma entidade concorra com menos, uma empresa concorra com menos de 50%, as sanções cabíveis não serão todas elas. E vocês verão mais para frente nos artigos 9º, 10º e 11º quais são as sanções. De antemão já alerto que, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, nesse caso, essa sanção não se aplicaria a quem comete essa infração. Vamos lá, artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura no cargo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Aqui está falando dos particulares. Artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Só lembrando, pessoal, que essa lei
é de 1992, mas a emenda 19 de 1998 acrescentou mais um princípio a esses princípios. Então vocês têm que lembrar do nome LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e mais um, eficiência. A eficiência foi acrescida aos princípios da administração pública, ok? Vamos lá. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou do terceiro, dar-se-á a integral ressarcimento do dano. Esse artigo, eu acho que ele tem assim, chances absurdas de cair nessa prova. Por quê? Porque ele te dá uma margem para muitos, para inserir e tirar também, e pensar muitas palavras. Por exemplo, ocorrendo lesão ao patrimônio público, aí vem a primeira opção: ação ou omissão. É muito comum na prova eles colocarem só omissão ou só ação. O segundo, dolosa ou culposa. Eles podem colocar ali só dolosa ou só culposa, ou falar que exclusivamente culposa ou exclusivamente dolosa. Então fiquem atentos. E o terceiro item é vamos lá, do agente ou de terceiro. Então olha só: ação ou omissão, dolosa ou culposa, agente, na verdade, o detentor do cargo público, ou terceiro particular, dar-se-á integral ressarcimento do dano. Então, prestem bem atenção, memorizem o artigo 5º. Memorizem o artigo 5º. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos a seu patrimônio. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Vocês devem pesquisar. Eu falei, reiterei já que eu não pretendo explicar nomenclaturas. Então vocês precisam entender como funciona. Eu estou lendo a lei para vocês, para que vocês não precisem ficar lendo a lei toda hora. Mas é importante que vocês entendam minimamente o que quer dizer o dispositivo. Por exemplo, neste aqui, né? O Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Quer dizer então que representa no Ministério Público, faz uma acusação sobre uma pessoa que ele desconfia ou suspeita que está cometendo um ato de improbidade. O Ministério Público tem o direito de, logo de começo, pedir a indisponibilidade dos bens, porque caso a pessoa seja culpada de fato, isso impedirá que a pessoa se desfaça dos bens que ela conseguiu ilicitamente. Então isso quer dizer indisponibilidade, não quer dizer que a pessoa vai perder os bens, mas existe o arresto e existe também o sequestro. Arresto é quando a pessoa tem um montante de bens e todos eles são pegos. E o sequestro é quando a pessoa tem um monte de bens e apenas um deles é sequestrado pela administração pública, porque percebe-se que apenas esse bem é suficiente para pagar aquilo que ele porventura venha a ser obrigado a devolver aos cofres públicos, tá bom? Parágrafo único. A indisponibilidade do que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então é basicamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então o agente público cometeu um crime que
acabou culminando na suspensão dos seus direitos políticos e também em pagamento de multa, por exemplo, 100 vezes a sua remuneração, e a proibição de contratar por 3 anos. Aí a pessoa pega e morre. Então imaginemos que ela recebia ali 10 mil reais e a punição foi 100 vezes a sua remuneração. Ela tem que pagar 1 milhão. E aí? O que fazer? A pessoa morreu e deixou uma herança de 700 mil reais. Com o filho, óbvio, com o sucessor. Não vai pagar? Não, vai se pagar. O Ministério Público vai acabar executando sobre esses 700 mil reais. E os 300 mil reais que faltaram, a administração pública perde mesmo. Mas é só para vocês entenderem que a pena, nesse caso, a pena está passando do condenado, contrariando o dispositivo constitucional? Eu acho que não. A pessoa acumulou um dinheiro ilícito e quando morreu deixou para alguém, ou doou para alguém, vai ter que devolver. Sinto muito, vai ter que devolver. Vamos lá, capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa, seção 1. Agora, isso é importante. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 1º, receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que se tenha interesse, direito direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. É um texto obscuro, é um texto confuso, mas é preciso que você decore. Simples assim. Inciso 2º, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao do valor de mercado. Inciso 3º, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, a permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Inciso 4º, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Vale lembrar que toda vez que um inciso remete ao artigo 1º, falando dos entes que compõem a administração, nós temos que lembrar, estamos falando da administração pública direta e da administração pública indireta. Quais são os entes que compõem a administração pública direta? São a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E quais são os entes que compõem a administração pública indireta? São as autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas e as sociedades de economia mista. Gravem, este rol é um rol taxativo que fala dos entes que compõem a administração pública, de um modo geral, dividido em 2, direta e indireta, tá bom? Vale a pena você memorizar esse tipo de organização para que você não passe aperto na hora da prova, tá bom? Vamos lá. 4º e 5º, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar
de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de vantagem. Novamente eu falo para vocês, minha intenção não é explicar nomenclaturas. Procurem o dicionário, procurem a enciclopédia, procurem o Google e verifiquem o que significa cada coisa. Por exemplo, lenocínio. Lenocínio, o que é lenocínio? Lenocínio é rufianismo. Pô, legal. Tá? Não expliquei. Lenocínio ou rufianismo é o ato de cafetinagem, tá? Então o cara que tem uma casa de prostituição e ele explora, ele cobra um percentual, uma taxa dessas mulheres que de conduta não tão ilibada para terem proteção ali ou terem o estabelecimento ali, ele comete o ato de lenocínio, tá bom? Mas a prostituição em si não é crime. Usura é a agiotagem, né? Você emprestar a juros exorbitantes, enfim. Procurem, gente, vale a pena, viu? Inciso 6º, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas, novamente, no artigo 1º desta lei. Inciso 7º, adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Essa aqui fica evidente, né? Vocês percebem já. Se você ganha 10 mil reais por mês, está empossado num cargo público há 2 meses, e o seu primeiro ato é comprar uma Ferrari e uma mansão nos Jardins, fique esperto que o Ministério Público vai cair em cima de você. A sua evolução patrimonial não pode ser superior ao seu salário, à sua remuneração, né? Para isso existe o imposto de renda fiscalizando você, o famoso leão. Inciso 8º, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Esse crime, esse delito, eu acho que corresponde, posso estar enganado, mas corresponde ao crime de advocacia administrativa. Inciso 9º, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Inciso 10º, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Eu acho que isso aqui remete ao crime de prevaricação. Inciso 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E o inciso 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Eu quero que vocês fiquem atentos no que diz respeito aos atos praticados contra a administração que importam enriquecimento ilícito, que sempre o verbo está associado ao ato. Você percebe que os verbos aqui são usar, incorporar, receber, perceber e tem mais um aqui, aceitar, adquirir. Viu? O verbo receber, perceber, adquirir, aceitar, qual mais? Incorporar, usar. Pensa sempre, estou colocando no bolso enriquecimento ilícito. Pronto, assim, eu não vou nem dar mais exemplos para não complicar a cabeça de vocês. Mas é simples desse jeito. E é desse jeito que cai. Bom, eu não quero entrar em mais detalhes aqui. Eu vou continuar a leitura e se eu ver que há uma necessidade de explicação melhor, eu faço no segmento da leitura, ok? Agora vamos lá. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10.
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, são os cofres públicos, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 1º, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 2º, permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 3º, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, você não pode, por piedade de alguém ou por uma questão de social, pegar um bem público e doar para a pessoa. Por mais que o seu ato seja um ato nobre, ele não é permitido sem observar-se as formalidades e as observâncias que exigem, tá bom? Doação na administração pública exige-se uma formalidade. Quanto à questão 2, o inciso 2 também eu queria dar uma explicação para vocês. Não vou dar explicação nenhuma não. Vamos continuar aqui. Vamos para o 4º. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou alocação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Lembrando, quais são as entidades? Vamos vocês comigo. Direta: União, Estados, DF, Município. Indireta: autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista. E vamos ao inciso 6º. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Inciso 7º. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 8º. Frustrar a licitude e a realização... Inciso 8º. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Grave bem, licitação está incluído na modalidade dos crimes que atentam contra prejuízo ao erário. Não é enriquecimento ilícito. Então, frustrar licitação, pensa no artigo 10 e lembra de prejuízo ao erário. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Você veja bem que são todos os incisos autoexplicativos, não há muito o que se debruçar sobre isso. Você precisa mesmo ler. Artigo 9º, 10º e 11º precisa ler ou ouvir muitas vezes. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei,
bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados para essas entidades, por essas entidades. Inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Então, encerramos esse artigo 10, que fala dos atos contra a administração pública na modalidade prejuízo ao erário. Vamos agora para os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, inciso 1º, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Inciso 2º, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Inciso 3º, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Inciso 4º, negar publicidade aos atos oficiais. Inciso 5º, frustrar a licitude de concurso público. Lembrando, nos atos que atentem contra os princípios da administração pública, frustrar concurso público. Nos atos que atentem nos atos que causem prejuízo ao erário, frustrar licitações. Vale a pena você fazer essa diferenciação. E inciso 6º, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, né? Óbvio. Inciso 7º, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de apertar o preço da mercadoria, bem ou serviço. Capítulo 3. Das penas. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações. Inciso 1º. Na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Inciso 2º. Na hipótese do artigo 10, no caso de atos que causem dano, prejuízo ao erário, se ocorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica de qualquer uma que seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Contratar com a administração pública, gente, é participar de uma licitação, tá? Na hipótese do inciso 3º, na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração, a remuneração recebida pelo agente, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Essas são as penas. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas na lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. E agora vamos ao capítulo 4º, né, da Declaração dos Bens, artigo 13. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Você vai entrar no cargo público e você vai declarar o que você tem. Eu tenho 2 casas, 3 carros, 5 motos, e você vai declarar. E anualmente eles vão fazer uma avaliação da evolução do seu patrimônio. Se você ganha 10 mil reais e você, né, muito rapidamente você compra uma Ferrari e uma mansão nos Jardins, você vai ter que explicar como você conseguiu isso. Pode ser que você compre, você ganha na loteria, você tem um outro emprego fora da administração pública e você tem que justificar. De qualquer forma, você tem que fazer essa declaração de bens obrigatoriamente. Está condicionada a posse no seu cargo. Parágrafo 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, né, localizado no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou do companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob as dependências econômicas, sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios domésticos. Ou seja, não precisa declarar que você tem 2 liquidificadores, nem uma televisão, 2 televisores, mas você também tem que pode acontecer de você precisar declarar o que o seu marido tem, o que a sua esposa tem, o que o seu filho tem, porque é lógico, né? Você não vai enriquecer-se ilicitamente e comprar as coisas e colocar no seu nome. Ou você faria isso? Não, acho que ninguém faz isso. Por isso existem os laranjas, né? Enfim, vocês não vão fazer isso, eu tenho certeza. Vocês estão aqui comigo estudando muito, né? Eu estou aqui estudando muito com vocês, eu estudo bastante, vocês estudam bastante, todo mundo empenhado. Eu tenho certeza que vocês não vão chegar, vocês vão alcançar um cargo público e vocês não vão fazer essas besteiras, né? Assim espero. Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Então, quando você sai, você também vai ter que declarar tudo de novo. Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Gente, demissão a bem do serviço público é a impossibilidade de você exercer outro cargo público na sua vida. É cair no inferno e não poder sair dele. Você cometeu você cometeu atos que atentam contra a administração pública na questão da improbidade, você literalmente está fodido. Você não vai conseguir mais um emprego público. Talvez consiga, né? Mas a prefeitura e um cargo bem... e um emprego, né? Cargo não, um emprego bem pichulé. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput do parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 5. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato
e sua autoria e a indicação de provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos de representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista no artigo 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares do militar, Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, no caso, os entes da administração, União, Estado, DF, Município, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedade da economia mista. Enfim, essa é a pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1º. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput, ou seja, não dá para fazer delação premiada, não tem nada aqui, você tem que responder. Parágrafo 2º. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Parágrafo 3º. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 65, E parágrafo 4º, o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade do processo. Parágrafo 5º, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º, a ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observadas a legislação vigente, inclusive as disposições escritas no artigo 16 a 18 do Código de Processo Civil. Parágrafo 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruído com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Olha os prazos aí, gente.
Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Parágrafo 9º. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. E parágrafo 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Isso aqui tudo a gente vai ver ainda em processo civil, tá, gente? Por isso que eu não estou nem perdendo tempo explicando. Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei o disposto no artigo 221 caput e parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. E capítulo 6 das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Ou seja, se você fizer a denúncia de improbidade, um crime, se você acusar um servidor público de improbidade administrativa e você sabe, você tem consciência, você está sabendo que ele não cometeu, se prepara, filhão, porque você comete crime. A pena é detenção de 6 a 10 meses e multa. Então cuidado, você que tem inveja do seu amigo não, né? Do seu vizinho, do seu conhecido, que passou no concurso público e acabou comprando aquele carrão que ele sempre quis comprar. Aí você vai lá e denuncia ele para o Ministério Público. Cuidado, porque é falsa a sua acusação e você vai ser preso. Simples assim. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Olha só. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público no exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária para a instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, ou seja, você cometeu um ato de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Você emprestou uma máquina, um trator para um amigo seu, depois que o trator fez o trabalho do dia, e seu amigo pegou, usou na terra dele. Seu amigo pegou, engraxou o trator, encheu o tanque de combustível, trocou os 4 pneus, ou seja, o trator ficou melhor. Você vai responder por improbidade? Vai sim. Não importa se causou dano ou não. É isso que esse inciso quer dizer. Não depende, independe, não depende da efetiva ocorrência de dano. Não precisa haver o dano para você ser enquadrado na lei de improbidade administrativa, tá? Presta bem atenção nisso. Inciso 2º, não depende também da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Então, mesmo que o Tribunal de Contas aprovou uma verba e você usou a verba no lugar errado, vai responder você por improbidade e vai responder também quem autorizou, porque ele também é um servidor público, ele vai responder também por autorizar uma verba que foi usada. Enfim, você vai para lama e vai levar alguém para a lama com você e vai conseguir um inimigo. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa ou mediante a representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7º da prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas
Inciso 1º, até 5 anos após o término do exercício do mandato do cargo em comissão ou da função de confiança. Inciso 2º, dentro do prazo prescricional previsto em lei especificada para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Tá? Então aí vai de acordo com o que foi determinado no regimento ali, você vai ter a prescrição desses atos. Capítulo 8º das disposições finais. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, blá, 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 blá. Artigo 25. Ficam revogadas as leis número 3.164 de 1º de junho de 1957 e a lei 3.502 de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro, 2 de junho de 92, 171 da Independência e 104 da República, Fernando Collor de Mello. É isso aí, pessoal, valeu. Se gostou, curta. Se não gostou, não faça nada, não precisa nem descurtir. E inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Valeu, gente, boa sorte, bons estudos e manda bala.